Olá, Olá, boa boa noite. noite, tudo Tudo bem? Como bom? Tudo. E estamos? você? Como estamos? Tudo jóia, tudo E- jóia. Melhor agora, a gente vai concorrer com o William Bonner com as notícias Ah, ruins. Então vamos falar de coisa ah, boa. é verdade. Sejam bem-vindos os médicos aí, meus colegas que estão entrando, né? Vamos aguardar um pouco. E como é que está aí nos Estados Unidos? Miami, né? Que você tá? Literalmente Hum, no olho de furacão, né? é? Literal, que a gente começou a temporada de furacão, então a gente está Aham, aqui numa região de furacão. aham. E agora a gente está cotado aí para ser um epicentro agora. Nova York foi o primeiro e agora a gente vai seguir. Espero não alcançar esse recorde, mas estamos em casa, estamos protegidos, estamos cuidando da saúde do dia a dia. Uma coisa que a gente não vê aqui quando a gente sai, pelo menos de carro, as pessoas usando máscara na boca, não adianta nada, fazendo Uhum, festa. Então, isso, as pessoas não estão sabendo conviver com uma realidade, achando que essa realidade acabou. E a gente tem uma previsão, a Patrícia até está colocando aqui, de 200 mil mortos nos Estados Unidos. Então, é um uhum, número de assustar, assusta, mas as pessoas ainda acham que não vão ser alcançadas por esse vírus. E vão. O vírus está se aproximando da gente, não só aí no Brasil, em Goiânia, tenho uhum, vários amigos, mas aqui também, por exemplo, o meu sócio aqui da telemedicina estava com uhum, Covid, uhum. ele e o filho. Então, as pessoas estão muito próximo da gente, circulando ao nosso entorno, e isso é preocupante. A gente precisa de sempre manter o cuidado. E Goiás, né, Melissa, vai passar realmente por um momento complicado. A gente sabe aí que o sistema de saúde privado não é tão preparado para isso. Existe uma limitação de leitos, né? E Uhum. estamos em 72% de ocupação dos leitos de UTI aí nos hospitais privados, né? Então, isso Exatamente. é uma preocupação. Aproveitamos aí deixar o alerta. Se puderem, fiquem em casa. Se não puderem, se protejam. Então, a gente tem que Uhum, tomar todos os cuidados. Então, acho que é algo importante a gente deixar sempre registrado. uhum. Eu gostaria de te apresentar, né, para quem não Claro. conhece, eu convidei o Cristiano Quinan, né, ele tem muita experiência com o mercado, né, assim, Cristiano, o mercado de saúde suplementar, né, então acaba que você não está aqui no Brasil, mas você conhece ele muito bem, né, e a nossa saúde, né, tanto a saúde estadual, federal, quanto a saúde suplementar, acaba que você conhece muito bem, né? Acho que quem te conhece dispensa apresentações, mas assim, você está muito envolvido, né, com a medicina já tem muitos anos. E aí eu gostaria que você falasse assim, né, sobre, acho que a gente já conversou outras vezes, né, sobre essa mudança, né, essa inovação da telemedicina, né? Eu gostaria que você apresentasse para a gente o que é que você tem para dizer sobre isso, né? Não, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer por estar aqui na sua audiência, Uhum, compartilhando um pouquinho sobre esse tema de saúde, que é um tema que instiga. Queria dar boas-vindas a alguns clientes da The One que estão nos acompanhando, clientes da The One do Brasil e dos Estados Unidos, e alguns uhum, seguidores e leitores da revista Stile, que hoje é uma parceira nossa nesse movimento de compartilhar, nesse movimento de informar a população, nesse movimento de prover informação com cuidado, com curadoria, inclusive que você já participou conosco aqui como uhum, convidado para falar um pouquinho sobre isso. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Melissa, eu acho que o mercado de saúde é um mercado que está em transformação. Tá? Primeiro, é um mercado que está quebrado no mundo inteiro. O mercado em si, vamos abstrair aí o problema do Covid, uhum, mas é um mercado que já vem sofrendo realmente algumas situações econômicas e financeiras. É um mercado que não tem sustentabilidade financeira, o que nos obriga realmente a buscar novos modelos de cuidado, buscar novos modelos de gestão, falar mais de saúde e menos de doença, mas nunca se esquecer das doenças. Então a gente tem que ter essa balança de falar mais de saúde
e cuidar menos de doença, porque se a gente focar num, a gente vai ter realmente um resultado extremamente positivo. E tenho uma experiência no segmento de saúde suplementar, já fui diretor da Mil, já trabalhei no laboratório farmacêutico, hoje tem uma empresa que é a The One, o grupo The One, que eu vou ter depois uma oportunidade de falar um pouquinho sobre ele no finalzinho, se você me permitir. Claro. E estou hoje nos Estados Unidos há um ano, completo um ano amanhã, especialmente, faço aniversário. Minha esposa faz aniversário também no mesmo dia, de aniversário de nova vida. A gente veio aqui para trazer, inclusive, essa solução, a gente aproximar o brasileiro do cuidado, o brasileiro da saúde, o brasileiro do médico. Então, esse é o nosso propósito no grupo, é cuidar de pessoas e coordenar o acesso e termos realmente uma história de cuidado que não é simplesmente no ato de uma consulta. Então, a gente é o incentivador de todo esse cuidado no grupo e a telemedicina ela veio para nos ajudar aí nesse caminho. Não só a The One, mas no caminho da saúde. Então, a medicina resistiu até o último tempo, até agora. Mas agora ela não pode resistir mais porque é um aliado. Ela é algo muito positivo e para esse nosso sistema de saúde que é hostil. Então, um sistema de saúde muito hostil, a gente não é amigável quando a gente fala de acesso à saúde. O paciente não consegue acessar, quando ele consegue acessar é demorado, não consigo agendar. Então, se a gente entender a jornada do paciente no acesso à saúde, é uma jornada muito hostil. E isso afasta o paciente da saúde, afasta o paciente do cuidado, afasta o paciente do tratamento. E a telemedicina, ela vem para ajudar isso, não vem para atrapalhar de forma nenhuma, então a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala de um outro ponto, Melissa, me permita, médico, o meu médico, ou é o médico do convênio? Então, eu tenho que começar a colocar nomes. Então, assim, não existe médico do convênio. Porque se a minha relação com o médico for, não, ele é o médico do convênio, a relação vai ser péssima. Não vai ser uma relação de confiança, é o meu médico. Eu, a partir dali, entreguei a minha saúde para que ele possa me ajudar a cuidar, e aí a gente começa a falar de nós, como pacientes, assumirmos o protagonismo da nossa saúde e do nosso cuidado. E precisamos entender realmente essa jornada e trazer ferramentas para ajudar essa jornada. E a telemedicina é uma dessas ferramentas, inegavelmente, e quem lutar contra ela, eu não tem motivo para lutar contra, porque ela veio para ajudar, ela não veio para atrapalhar. Então, e eu vejo muito isso ponto que você falou, porque a tecnologia, ela deve ser uma aliada do profissional de saúde, né? Tantas coisas a gente poderia usar da tecnologia, né? A promoção da saúde. Ainda há uma resistência muito grande das pessoas evitarem o processo de doença, né? Então, assim, eu acho que a grande mudança, né, o paradigma para, voltando ao que você falou, né, para diminuir essa despesa com a saúde, né, porque acaba que há uma despesa muito grande com a doença, é você fazer a promoção, né, você procurar os pilares de uma medicina de estilo de vida, né, a pessoa entender que ela fazendo muitas coisas, ela vai evitar o processo de doença. E isso que você falou é muito importante, né, porque é uma pergunta que eu iria te fazer. A telemedicina, ela vai atrapalhar essa relação médico-paciente? Que eu acho que isso é uma preocupação, né, que os nossos colegas têm, né? E como é que vai ser essa relação médico-paciente, que ela é tão sensitiva, né? Tipo, tem aquela sensibilidade, o feeling do médico, né? O que eu tô vendo é que muitas pessoas, não, eu quero que seja pessoalmente, porque a sensação é que a pessoa não vai me escutar. Você acha que a telemedicina vai prejudicar isso, Cristiano?
essa relação Não, médico-paciente? não, eu posso pegar o tema, um mito, ou uma mentira, vamos falar assim, Uhum, vamos classificar dessa forma. A telemedicina ela vai aproximar o médico do paciente, entendendo que a gente tem uma jornada hostil, que a gente tem uma jornada complicada com acesso ao médico e uma relação que a gente foi perdendo durante os anos, por N motivos, a gente foi perdendo a relação médico-paciente. A telemedicina, a tecnologia, a telesaúde vai ajudar a esse resgate dessa relação médico-paciente. Eu até escrevi uhum, fiz uma pequena reflexão no meu LinkedIn, onde eu trouxe uma foto daquele médico de família, uma foto preta e branca, daquele médico na beira do leito do paciente, mas não no hospital, na beira do leito da casa dele, da cama, examinando esse paciente na cama. Então, uhum, eu faço essa reflexão. A telemedicina, ela vai retomar essa relação do médico de família, essa identidade minha com o médico, essa facilidade de eu acessar o meu médico. Então, essa barreira, esse paradigma de que a telemedicina vai afastar o médico do paciente, não, pelo contrário, ela vai aproximar o médico do paciente, ela vai ser uma ferramenta de cuidado, ela vai ser uma ferramenta de aderência e ela tem uma N possibilidades de ganho nessa relação de cuidado que é inimaginável, porque a gente está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Então, pegando realmente o próprio exemplo aí do Covid, o quão é positiva a ferramenta da telemedicina nesse momento do distanciamento, nesse momento do risco. O paciente uhum, continua crônico, ele precisa de um acompanhamento psiquiátrico e continua precisando de um acompanhamento de hipertensão com cardiologista, ele continua com doenças. E uhum. só que esse paciente se afastou. Então, assim, o índice de infarto aumentou, por exemplo, por conta desse medo do paciente ir buscar o médico. E muitas vezes o médico não está à disposição dele, porque o médico está com o consultório fechado, está com o consultório limitado, a agenda está Uhum. difícil. A telemedicina ela vai contribuir e vai oferecer acesso. Então, trazendo essa reflexão, ela vai ser positiva para ambos, não só para o médico, mas também para o paciente, Uhum. principalmente. Uhum. E aí você que está assistindo, né, o Fagner, por exemplo, acaba que ele trabalha nos bombeiros, né? Vamos convidar as pessoas, né, para estar participando da live, que eu acho que uma oportunidade dessa, né, a gente precisa entender o processo dessa telemedicina, até mesmo para a gente dar a nossa opinião, né? Porque Uhum. o que eu vejo que tudo que é imposto, né? Tudo que é novidade, muitas vezes a gente se incomoda e fala assim, ah, eu não quero nem saber, isso vai tomar o meu lugar. Eu vejo que tem muitos colegas, às vezes, receosos, né? Ah, mas eu não sou tão bom na tecnologia, né? Isso vai tomar o meu lugar. E aí acaba que, às vezes, a gente tem um conceito prévio, né? Um pré-conceito sobre algo que muitas vezes vai ajudar. E aí, voltando, né, à pergunta, Cristiano, quando é que ela foi regulamentada, né? Porque a gente sabe que tem várias atividades no Brasil que já usam a telemedicina, né? Eu gostaria Uhum. de que você dissesse para mim, Então, né? Quando foi que ela começou, que ela surgiu no Brasil? Então, ela surgiu há mais de 20 anos. Então, a gente tem uma expertise muito grande, por exemplo, da radiologia. A radiologia já usa muito a ferramenta da teleradiologia, a tecnologia Uhum, ligada a essa especialidade. Então, a partir do momento que eu faço um exame aí no hospital ou em uma clínica em Goiânia, esse laudo é feito por um médico fora de Goiânia, muitas vezes em outro país. Isso é possível uhum, ser feito através da uhum, telemedicina, a teledermatologia, a telecardiologia. Então, se a gente pegar aí o monitoramento de algumas ambulâncias, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue monitorar o paciente cardiológico dentro da ambulância através da tele. uhum. É uma ferramenta, que a telemedicina é uma ferramenta que já está no mercado brasileiro há mais de 20 anos. Só que O ela, atendimento de do uma SAMU, forma, por por conta exemplo, do do resgate, né? SAMU, Isso sim, acaba sim, que o a gente primeiro sempre faz. atendimento, essa É, prévia, isso já uhum, é feito.
E nós, médicos, os médicos e nós, pacientes, já fazemos isso com o médico. Então eu ligo, doutora Melissa, isso. Eu estou fazendo telemedicina, mas eu não estou Exatamente. fazendo de uma forma correta. Então, a gente já faz isso, a regulação. A gente tentou regular isso no Brasil em janeiro de 2019. O CFM chegou a aprovar uma resolução que autorizava o uso da telemedicina médico-paciente à distância, só que, infelizmente, por conta de N fatores políticos, corporativos, etc., o próprio CFM cassou essa resolução e, infelizmente ou felizmente, a gente teve agora uma lei provisória, que é a 13.989, que autorizou temporariamente a telemedicina médico-paciente enquanto durasse o Covid. Então, nós temos uma autorização prévia aí da lei, mas ainda não foi regulado, é provisório, não foi regulado. Acredito que a gente não vai conseguir retroceder, espero que não, espero que os seus colegas médicos que estejam aqui entendam que isso vai ser extremamente positivo, não só para ele, que a gente vai conseguir aproximar e fidelizar o paciente do cuidado, mas do próprio paciente que vai poder acessar o médico através de outros canais de comunicação e de forma regular. Não é fazer uma ligação, não é fazer um telefonema para o médico pedir uma orientação. É algo extremamente seguro, deve ser extremamente seguro, usando realmente a telemedicina. É a medicina, não tem telemedicina e medicina. É a medicina digital. A medicina digital. Então, e somado, e a gente está falando muito esse termo, FIDigital. Não existe medicina digital. Não existe saúde digital. Existe saúde. Existe medicina, que utiliza os recursos para ajudar, os recursos digitais para ajudar o aprimoramento da medicina e o aprimoramento da saúde. E esses recursos, e aí se você começar a pensar historicamente, o oxímetro digital, esse aparelhinho aqui que a gente usa, por exemplo, quando vai no hospital, quando está internado. Isso aqui foi um problema quando ele foi lançado. Por quê? Não se acreditavam que esse aparelho aqui faria a oximetria na ponta do dedo. Eu teria que fazer o exame de sangue e fazer a oximetria. Então, isso aqui já é evolução. Isso aqui foi banido à época que foi lançado, e hoje isso aqui é uma realidade. E tá até difícil de achar para comprar, tá, né? Até difícil de achar. Então, assim, olha só. Porque acaba que agora tá todo mundo querendo monitorar, né? Como é importante você ter um oxímetro em casa, né? Porque aí você monitora até dos casos graves. Eu também vejo isso, que essa resistência, muitas vezes, ela acontece no começo, mas depois você percebe uma vantagem, né? Sim. E aí, assim, uma das possíveis, né, esses preconceitos, né, que as pessoas têm em relação ao preço, né? Ela vai vir para deixar a medicina mais cara, né? É uma dúvida que muitos colegas me falam, né? Ela vai fazer o quê? Porque ela é uma tecnologia cara, né? Mas você acha que ela vai tornar a medicina mais cara, Cristiano? Não. Primeiro, a telemedicina, a ferramenta, a plataforma não é cara. Isso é um ponto. Segundo, ela não vai encarecer a saúde, o sistema de saúde. Pelo contrário, ela vai gerir o sistema de saúde, ajudar a gerir o sistema de saúde, utilizando as ferramentas de telesaúde, por exemplo. Você citou o telemonitoramento, isso faz parte da telesaúde, vamos dizer assim, um termo correto. Então, a telemedicina é um termo incorreto, a gente tem que falar da telesaúde, por quê? Estou falando da teleconsulta, estou falando do telemonitoramento, e o avanço disso, por exemplo, as pessoas hoje adquiriram esse equipamento. Então, eu posso monitorar esse paciente da casa dele de forma a baratear o acesso dele ao pronto-socorro, inclusive para protegê-lo de uma exposição muitas vezes desnecessária, mas não é o que eu vou impedir. De forma nenhuma, a gente não pode impedir o acesso à saúde direto, mas a gente pode oferecer uma solução que vai proteger, que vai baratear, e quando a gente fala baratear, não é que
não estou pregando aqui e estou aqui incentivando as discussões que a consulta via telemedicina é uma consulta. E ela, sim, deve ser remunerada. E não tem que ser um valor menor. Porque o risco de atendimento é o mesmo, o tempo de dedicação do médico é o mesmo, o cuidado e o trabalho do médico é o mesmo, o conhecimento é o mesmo. Então, não deve ser, como aqui nos Estados Unidos, o valor da consulta de telemedicina é mais barata que a consulta presencial. Não deveria ser. Então, a gente precisa cuidar e assumir um protagonismo dos médicos e não corporativista. Não, eu não vou permitir o avanço da telemedicina no Brasil pelas grandes operadoras. Então, faça parte desse protagonismo, não impeça a evolução. Por quê? O medo é as operadoras que têm poder econômico que vão investir, estão investindo, isso não tem como impedir, e vão ocupar o meu espaço como médico. Mas por que eu tenho que ficar de braços cruzados esperando que a Unimed, a Amil, o Bradesco, a Apvida cheguem com uma solução de telemedicina para mim? Por que eu, médico, não posso buscar a solução da telemedicina e oferecer para os meus pacientes, que são meus? E é aquela relação, meu médico, meu paciente. Então, a gente tem esse protagonismo. Então, a gente tem que assumir o protagonismo, não de impedir, mas de ser protagonista dessa evolução. Porque ela não... Ok, ela está sendo empurrada pelas operadoras, porque é necessário, mas por que o médico não pode fazer de forma individual, uma vez que temos várias plataformas de telemedicina no Brasil, inclusive a The One, Telemed é uma delas, e é uma ferramenta, não é cara, é o prontuário eletrônico que o médico tem no consultório dele, ao preço da telemedicina com o prontuário eletrônico. Não é caro. É acessível. O que eu vejo a evolução. O que eu vejo, Cristiano, que você fala que questão de baratear, principalmente os pacientes que estão longe dos grandes centros, né, nas cidades do interior, que muitas vezes não têm acesso a um especialista naquela região, ele vai ter acesso a um especialista dentro da casa dele, naquelas condições, né, que nós vamos estar falando agora. Mas eu acho que o baratear seria isso, né? O deslocamento que muitas vezes ele ia ter, o risco, né, de pegar uma estrada. Então, eu acho que isso vai fazer você ter uma medicina de qualidade pelo acesso, né? Principalmente aos grandes centros. E ela é sempre positiva. Exatamente. E aí, voltando ao que você falou, né? Quais seriam o que a gente teria que estar atento em relação à telemedicina, né? O que porque muitas vezes, o que eu vejo, assim, muitos pacientes falam, mas eu não gostaria de estar aqui porque eu não sei se essas informações são confidenciais, né? Como é que o médico vai lembrar de mim? Como que é a estruturação da telemedicina? Tá, vamos lá. Primeiro, só pegando um gancho da sua colocação... Eu posso consultar pelo WhatsApp, né? Então, muitas coisas que as pessoas perguntam. Nunca, pelo amor de Deus. Vamos lá, vou chegar lá. Primeiro, a gente quer falar um pouquinho sobre a distância. Não é só também o paciente e o médico à distância. Mas vamos imaginar, eu estou lá em Xinguara. Em Xinguara eu não tenho uma psiquiatra, mas eu tenho um médico clínico geral. Por que eu, médico clínico geral, que tem uma clínica, um consultório, não posso buscar a doutora Melissa, que utiliza a ferramenta de telemedicina, para cuidar dos meus pacientes no meu consultório, junto comigo? Eu começo a fazer a integração e a medicina holística, a medicina integrativa com esse paciente. Ele tem a demanda da psiquiatria. Por que eu, clínico geral, que estou numa cidade que não tem um psiquiatra, ou não tem um neurologista, eu não faço essa conexão via telemedicina dentro do meu consultório, que é o que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Então, por que a gente veio para os Estados Unidos? A gente veio aqui montar um consultório híbrido com um clínico geral, licenciado aqui, que fala português, conectado com vários devices, vários equipamentos, o esteto para fazer a ausculta à distância, um dermatoscópio para fazer a dermatoscopia à distância, uma câmera para fazer avaliação otorrino, ouvido, nariz e garganta, um eletrocardiograma, um teste de glicemia e etc. Tudo conectado via telemedicina. Então, eu tenho aqui
O médico presencial com o paciente e o médico aí fazendo uma consulta com dois médicos. E isso de forma legal, de forma respeitando a legislação brasileira, respeitando a legislação americana e oferecendo acesso ao paciente. Essa questão. A medicina hoje, ela é pensada não centrada no paciente. Ela é centrada em qualquer lugar, menos no paciente. Eu não estou pensando no paciente. Eu tenho que pensar no paciente. A medicina tem que ser centrada no paciente. Então, a partir do momento que eu consigo levar uma jornada integral de cuidado desse paciente, ele vai ser mais bem cuidado, ele vai ter aderência ao tratamento, ele vai ser fiel ao médico, porque ele vai se engajar, entender, né, com o tratamento. ele vai se engajar no tratamento, no cuidado, e ele vai ficar encantado, porque eu vou devolver para ele a figura do médico de família. Não, o meu médico entendeu que eu precisava de um acompanhamento psiquiátrico. E ele me trouxe a psiquiatra aqui, ou me levou a psiquiatra na minha casa. Por que não? Então, assim, isso é extremamente positivo. Então, e esse é um ponto. Mas não é difícil, não é caro, não tem paradigma, mas eu não posso fazer consulta pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo FaceTime. É impossível, porque eu preciso devolver, entregar a segurança do paciente. A mesma coisa. Eu atendo um paciente, você atende um paciente seu de porta aberta, no seu consultório? Você tem que ter Então, a segurança, né? Eu tenho o que ter a controle das segurança. informações, né? Eu preciso fazer isso. Então, a ferramenta do WhatsApp, aí vamos pegar o WhatsApp, que é mais usual no Brasil. Não, mas ele tem lá o cadeadinho lá de criptografado. Não, ele não é criptografado. Ele não é seguro, porque a partir do momento que eu posso encaminhar a mensagem, eu já acabo com a segurança. E aonde eu, médico, vou prescrever para esse paciente? Aonde eu vou registrar essa consulta, que é uma consulta, onde eu vou escrever a queixa clínica, o histórico familiar, onde eu vou fazer a evolução desse atendimento que eu fiz usando a ferramenta de tecnologia. Eu preciso de uma ferramenta que não é o WhatsApp. Se eu precisar de fazer uma prescrição de exame, eu vou escrever, tirar a foto e mandar para ele? Não, eu preciso ter algo seguro e que entregue uma jornada diferente para ele. Então, o WhatsApp, o FaceTime, e vejam só, eu estou vivendo nos Estados Unidos há um ano. Os processos contra médicos aqui são elevadíssimos. E quando a gente traz para a telemedicina, são piores. E qual é a segurança se eu fizer um atendimento pelo WhatsApp? Para ninguém, não é seguro nem para o médico e nem para o paciente. Porque eu posso ter problema. E que se eu tiver problema, mas doutora, você falou para mim que... Não, calma aí. Está aqui registrado, eu fiz essa prescrição para você, pedi esse exame, você me relatou que estava com isso, com essa dor. Eu fiz um prontuário para esse paciente atendendo telemedicina. E de forma segura. Ninguém vai poder invadir essa informação, ninguém vai poder gravar essa informação, a não ser que ela seja autorizada a gravação. No Brasil ainda é autorizada a gravação, desde que com consentimento do paciente. E existem alguns outros aspectos de segurança legais que protegem bilateralmente. Por exemplo, o paciente tem que consentir, ele tem que ter um termo que ele consentiu com aquela consulta. Porque ele fala, não, a médica não quis me atender, ou não, vendo o lado do paciente, não, aquela médica não me atendeu pelo WhatsApp, que não é uma ferramenta segura e não é recomendado pelo próprio CFM. O CFM já fez essa recomendação, só que está todo mundo usando. Não pode. Não pode, tá? Então, é algo que a gente precisa colocar na cabeça. É mais fácil? Que é só chamar. Liguei, chamei. Aí não tem registro, não tem prontuário, não tem evolução, não tem solicitação de exame, não tem nada. O médico não recebe, ele vai vai fazer isso de uma forma social, não tem segurança nenhuma, nem para o paciente. Imagina lá o médico, a paciente vai precisar de
mostrar uma lesão ou uma cirurgia mamária que ela fez com plástico, fazendo retorno. Aí ela vai e mostra, e alguém hackeou, como um cirurgião plástico da nossa plataforma teve essa experiência anterior à plataforma, que copiaram e acessaram essa foto que a paciente mandou para ele, porque vai pro rolo de câmera do médico, do telefone pessoal do médico. A partir do momento que eu mando a foto, eu clico lá em baixar, vai para o rolo de câmera. Acabou a segurança. E quem sabe que aquele médico que está no WhatsApp é o médico? Qual é a segurança? E é a mesma coisa, né? Quem sabe se aquele paciente que está ali é o paciente. É o paciente. Né? Então, exatamente, não que pode. É a grande insegurança. Que alguns colegas falaram exatamente isso. Se você estiver assistindo, né, quiser mandar para os colegas médicos, né, Ana Maria acabou de entrar, é importante, vai mandando um aviãozinho aí para todo mundo estar por dentro desse assunto, né? Porque eu acho que a coisa mais importante que tem é a gente buscar informação e fazer tudo com segurança, né? E aí, Cristiano, é uma pergunta que muita gente faz, né? Assim, toda especialidade, né? Até uma colega minha falou, eu nunca vou conseguir fazer telemedicina, né? Na psiquiatria existe essa facilidade, porque muitas vezes a gente não examina o paciente fisicamente. Então, acaba que nos Estados Unidos mesmo, né, a telemedicina já está na psiquiatria há muito tempo, e lá eles falam muito sobre isso, né? Existe isso? A telemedicina ela vai ser usada para qualquer especialidade? Como que vai ser isso? Que alguns colegas até fizeram essa pergunta. Vou trazer um relato, inclusive, de uma matéria que a gente traduziu e vamos compartilhar em breve, aqui de Nova York. O médico falou, eu não posso fazer o exame da barriga, não posso fazer a palpação do paciente. Então, isso não é medicina. Você pode fazer a palpação do paciente à distância. Isso chama-se telepropedêutica. Então, existe uma evolução, algumas especialidades estão muito mais bem avançadas, como você falou, a psiquiatria, a oftalmologia, a dermatologia. Então, hoje, a qualidade que a gente tem de câmeras, inclusive de celulares pessoais, é extremamente elevada. Então, eu consigo fazer um diagnóstico, e tivemos a oportunidade com a doutora Cláudia Arantes, que é uma dermato que está na nossa plataforma de telemedicina, o relato que é possível a gente fazer esse diagnóstico à distância. O cardio, é possível fazer o monitoramento desse paciente. Imagina que é um paciente crônico. Será que ele não tem um aparelho de pressão em casa? Será que ele não tem um aparelho de glicemia se ele tiver uma diabetes em casa? Eu não consigo fazer uma avaliação primária da oftalmologia em casa? Ok, eu entendo, eu não estou substituindo a visita ao consultório, a visita ao pronto-socorro. Eu estou facilitando o acesso e muitas vezes eu vou conseguir resolver através da tele. Mas, ok, eu identifiquei que esse paciente está com uma mancha na pele, ok, pode ser um melanoma, sei lá. Ele vai precisar de vir ao meu consultório para fazer uma avaliação, fazer uma biópsia, e etc, etc. E depois, para ele fazer o retorno, por que eu preciso de obrigar o paciente a retornar no meu consultório se eu posso fazer o retorno depois, por exemplo, para entregar ou para visualizar um exame no meu consultório? Eu estou atrapalhando a agenda, porque o paciente vai ter uma jornada de acesso para ficar esperando, para entrar no meu consultório e falar, não, está tudo bem com você. 5 minutos. E quanto tempo que ele facilita muito, para todos. Então, para o médico também. Então, eu vou otimizar a agenda, eu vou fazer a gestão do paciente e vou fidelizar esse paciente, porque amanhã eu posso monitorar esse paciente de casa e se ele tiver uma alteração, por exemplo, da pressão arterial, que ele vai fazer uma automedida, que é, por exemplo, que a gente tem dentro da plataforma, o paciente faz automedida da pressão arterial. O médico, se tiver alguma alteração, o médico vai ser alertado e o médico vai ligar para ele. Olha só, não é essa medicina que a gente quer? Não é essa medicina que o médico quer praticar? E ela pode ser feita e a gente pode alcançar essa excelência. E a gente não precisa de esperar a Amil, Bradesco,
a Apvida fazer isso, o Einstein, o Círio fazer isso. O médico pode fazer isso e deve fazer isso, porque o paciente está aderente a isso. E não é aproveitando esse péssimo momento que a gente vive que a gente vai fazer isso. Não, isso é importante para a saúde como um todo. O momento, ele foi um empurrão, mas ele é importante esse momento. E teve um outro relato de um médico também, não, o contato físico, globo ocular com globo ocular é importante. Mas quantos médicos não olham para os seus pacientes? Então, isso para mim cai por terra. Não existe relação globo ocular com globo ocular. Existe empatia. Exatamente. Empatia a gente pode ter através dessa ferramenta. E muito melhor, porque eu vou estar à vontade em casa para conversar com a minha médica. Ela vai estar dentro da minha casa. A gente teve relatos de alguns clientes. Doutora, a senhora está na minha casa. Doutora, a senhora está vendo, a doutora é alergista, ela chamou atenção, você tem uma cortina atrás de você. Não pode, por conta da sua alergia. Olha só, olha o resgate da relação médico-paciente, que essa ferramenta, que é uma ferramenta, ela não substitui ninguém, ela não vai substituir o médico, a gente não está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de robô, a gente não está falando de nada esdrúxulo. Não. Eu estou fazendo o que a gente já faz por WhatsApp, por celular, por mensagem, com os pacientes mais próximos. Eu vou fazer de uma forma correta, de uma forma regular, de uma forma registrada, de uma forma segura, o acompanhamento, e não vamos substituir. Eu vou insistir sempre nisso. É digital, physical e digital. Não é digital, a saúde não é digital. Ela é saúde. Saúde física e digital. Esse casamento é um casamento fantástico. E aí, assim, voltando do que você falou, né? Existem algumas especialidades que para elas vão ser muito úteis e para outras não. Né? É claro que, da mesma forma que existem alguns pacientes que vão gostar, né, da telemedicina e vão achar isso fantástico. E outras pessoas que vão ter mais dificuldade. É um plus, né? É uma coisa a mais. E se a gente for olhar, né, Cristiano, dentro dessa geração nova, né? Por exemplo, os nossos filhos é uma geração que convive muito bem com a tecnologia. Então, isso é o futuro para eles, né? Tanto é que tem algumas crianças que não estão com dificuldade com a aula online. Né? Essa dificuldade ela é muito individual. Né? Então, acho assim, veio para acrescentar e não para substituir nada. Né? Então, assim, tem pessoas que vão achar muito bom e tem outras pessoas que não vão se adaptar. Mas daí a pessoa tem o direito de escolher, né? Sim, a gente tem que entender que houve uma mudança no comportamento. Não só por conta do Covid, mas houve uma mudança do comportamento por conta do Covid. Há uma mudança do comportamento do paciente por conta da faixa etária. Houve uma mudança do comportamento do paciente por conta da falta de tempo. E há uma mudança do comportamento porque ele está tratando a consulta como consumo. Ele é um consumidor da saúde. Ele não é mais um paciente. Então a gente precisa de entender isso. E não adianta a gente brigar com essa evolução. A gente está falando de uma saúde contemporânea. A gente está falando de uma evolução. Eu tenho uma escolha. Eu vou ficar usando lamparina, foi o exemplo que eu dei nesse artigo. Vou usar uma lamparina ou vou usar uma lamparina de LED. Tem lamparina de LED. Então, assim, eu vou... O que é mais seguro para mim? O que é mais econômico para mim? O que me atende mais? Então, eu preciso de entender essa evolução. A medicina ela não é um mundo à parte. Não, ela está inserida no mundo e de uma forma extremamente representativa e extremamente preocupante. Por quê? A população está envelhecendo doente. A população tem hoje 50% da população tem uma doença crônica. Nos Estados Unidos isso chega a 80%. A população está ficando estressada por conta do estilo de vida, a população não tem alimentação, está desnutrida, a população está envelhecendo. Isso é perigoso, muito perigoso para o sistema
para o mundo, para as pessoas, para o social, para a minha família, para todo mundo. E a gente precisa ter essa visão da saúde contemporânea, a telemedicina de cuidados integrativos, não só a telemedicina, mas a medicina com cuidados integrativos. Eu ver o paciente como um ser que tem emoção, tem corpo, tem espírito, tem doença, tem família, tem trabalho. Eu preciso de entender, eu preciso ter tempo para falar com esse paciente, porque ele é um ser. Ele não é um número, não é um prontuário. Né? Então, eu preciso de evoluir com isso. O telemonitoramento supervisionado, então isso é um ponto da evolução da medicina. Do e-care, a gente fala da medicina centrada no médico, que é o mundo que a gente vive hoje. A gente já fala há muito tempo que a medicina precisa de evoluir para a medicina centrada no paciente. E a gente já está falando que a medicina agora é centrada na comunidade, porque a comunidade se cura. É a força mais poderosa de transformação, chama comunidade. Então eu preciso de levar informação, educação, eu preciso levar conteúdo, eu preciso de falar de saúde, eu preciso de cuidar de doença. E a gente chama isso de e-care, que é o que a The One faz. É personalizado. A gente precisa ter realmente uma evolução nesse sentido. E o multicare, que é essa relação com vários médicos em vários lugares que a telemedicina pode ajudar. Então, por que eu não posso incluir, colocar um dermatologista, um psicólogo dentro do seu consultório? E aí até a Salete colocou aqui, né, que ela tem experiência com a teleodontologia. Sim. Acaba que isso é uma realidade, porque a saúde inteira, né, ela vai se beneficiar. Né? E olha só, a teleodontologia. É possível fazer teleodontologia, mas não é floral. Não, é possível fazer teleodontologia. Principalmente a promoção, né? A parte básica, né? Você dá informação de qualidade, né? E isso é uma coisa que é um paradigma que é importante, porque até fugindo um pouco, mas quando eu comecei a fazer rede social, né? As pessoas me criticavam muito, né? Mas ficar na rede social, a gente tem que usar os elementos que a gente tem para a gente exclusivamente fazer isso, né? Mostrar a importância de ter saúde e não entrar no processo de doença. Quanto mais equilibrado o nosso corpo, né? Quanto mais eu vejo a necessidade desse equilíbrio, né? Eu ver a pessoa, o indivíduo como um todo, mais saúde eu vou ter, né? E aí, Cristiano, não sei se você concorda, mas muda um pouco aquela visão, né? Que as pessoas têm. Não, mas eu tô saudável, por que eu vou ao médico? Para que eu vou fazer check-up? Eu não estou sentindo nada, né? E aí entra aquela outra visão, né? Que é eu ir para a prevenção, né? Tá, eu não estou sentindo nada, mas eu preciso me consultar, né? Para eu continuar nesse equilíbrio, não é verdade? É feio o exemplo, mas eu vou usá-lo. Eu estou bem, eu não preciso de ir no médico. Estou saudável, estou perfeito. Eu vou dar o exemplo do carro. Não leva carro para fazer manutenção, para trocar óleo, para encher. Não faz isso. Usa o carro porque ele está andando, não está? Exatamente. Ele está andando. Para que eu preciso de levar ele para trocar óleo, para ver o fluido de freio? Para que eu preciso de colocar água no radiador? Não deixa, vamos usar o carro e vamos. Ele está usando, ele está rodando, está me levando do A ao B. E não tem problema nenhum. O problema é que quando fundir o motor, você perdeu o carro. Você vai ficar com raiva do carro. Você vai... É a mesma coisa. Se eu fundir o motor, eu, motorista do carro, qual o reflexo que eu vou ter na minha família? O reflexo social, a dependência financeira, o meu trabalho. Então, eu preciso de assumir essa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar a nossa saúde. A nossa saúde é nossa, é propriedade nossa. Ela não é da doutora Melissa. Ela pode me ajudar a promover a minha saúde ou tratar uma doença. A saúde é minha, eu não terceirizo, não transfiro a propriedade para ninguém. Então, e quantas coisas a gente poderiam evitar, cultural, né? Se a gente levasse o carro para oficina, né? Se a gente fosse com regularidade. A gente leva o carro para oficina, aí mas que eu falo o carro assim, o nosso corpo, né? Porque a gente ainda tem essa dificuldade, né? De só ir quando tá doente, né? E aí eu acho que isso também é importante, E aí eu tô olhando aqui se tem alguma pergunta, mas isso que você falou é fantástico, porque vem de encontro com a questão da autorresponsabilidade, né? Sim. E deixa eu falar um pouquinho... Pode falar.
Deixa eu falar um pouquinho um pouquinho mais sobre a telemedicina. Quando a gente vê o mercado, a referência de mercado, por exemplo, a maior empresa de telemedicina do mundo está nos Estados Unidos, chama Teladoc. Ela é gigante. E aqui é uma referência para os critérios de segurança. Então, por exemplo, a segurança HIPAA Compliance, que foi uma lei de portabilidade de informação, que garante a segurança e a responsabilidade bilateral sobre essas informações dos pacientes. E isso, com certeza, e, por exemplo, isso nós usamos na nossa plataforma já, o protocolo HIPAA Compliance, para garantir essa segurança. Então, a gente precisa de colocar isso em mente. HIPAA, essa é algo que a gente vai escutar muito no Brasil, porque a referência da telemedicina, quando ela for regulada, ela vem dos Estados Unidos. Então, a gente vai ter esse padrão. A questão do certificado digital para fazer prescrição. Porque não adianta nada você atender seu paciente por telemedicina e ele ter que buscar receita no seu consultório. Exatamente. Por que não ter um certificado, uma assinatura eletrônica, eu consigo fazer a prescrição, enviar por SMS para o paciente ou automaticamente para a farmácia, quando ele usa um sistema. Isso vai para a farmácia, vai lá e pega, a farmácia vai dispensar, vai ter... Ah, não, mas doutora, é um remédio controlado. É um remédio controlado. Existe o certificado digital, a assinatura digital do médico, ele vai fazer isso através de um sistema, e o paciente vai poder buscar isso na farmácia, ou a farmácia vai entregar na casa dele. E eu começo a melhorar a experiência do paciente. Então, essa questão da telemedicina, ela ajuda nessa relação. As informações prévias. Então, eu posso capturar a informação antes do atendimento desse paciente. Ele pode me mandar alguma... Ó, doutor, eu estou com essa uma pré-consulta, né? Isso, mas não pelo WhatsApp. Informações, né? De câmera. Exatamente. Aí eu vou estar mostrando no final de semana da live de música sertaneja umas fotos dos colegas e de repente uma foto de uma mancha. Porque mandou pelo WhatsApp. Eu tenho que mandar pelo canal correto, que é a telemedicina de forma correta, através de um modelo assim. E eu queria deixar uma mensagem, eu sei que a gente está chegando ao final, mas eu já queria trazer uma reflexão aqui para a gente entender essa evolução. A gente está falando dessa questão da saúde digitalizada, saúde digital. E aí eu vou fazer uma referência aqui ao computador, quando a gente levou o computador para dentro do consultório do médico. Foi um parto. E tem médico que ainda não tem computador dentro do consultório. Inclusive, meu filho tinha um pediatra que não tem computador dentro do consultório. Ele não é adepto à tecnologia. Porque é difícil. A mudança é difícil, a mudança, né? Então, assim, vamos mudar porque alguém vai mudar a gente. Hoje, o faturamento de convênio dos médicos é tudo eletrônico. Exatamente. Nós somos obrigados. Então, ao invés de sermos obrigados e amanhã começar a reclamar da telemedicina, que a telemedicina roubou meu cliente. Roubou se você não usar a telemedicina. Se você usar, ele não vai roubar, porque o plano de saúde vai falar, não, só tem consulta de psiquiatra com a doutora, a doutora aqui. Não, mas a minha doutora, é a doutora Melissa, ela tem a telemedicina. Então, eu quero a doutora Melissa. E aí a gente consegue fazer esse elo, que é o elo mais poderoso que a gente tem na medicina e que é o elo que a gente precisa retomar, que é a relação médico-paciente. Exatamente. Não tem relação paciente de convênio e médico de convênio. Não, a relação é médico-paciente. O convênio vai pagar esse acesso. E eu estou falando isso porque eu vivi como diretor de uma operadora por mais de 15 anos. Essa relação ela é pedida. E por que a medicina é tão cara hoje, o sinistro é tão elevado? Porque essa relação se perdeu, por N motivos. Tá? E alguns médicos precisam assumir esses motivos, porque a gente perdeu a empatia dentro do consultório, a gente perdeu a vontade de fazer a medicina com gosto por conta da remuneração baixa que o médico tem do convênio, e etc. Então, são N motivos. Mas isso a gente tem uma oportunidade de resgatar e é quem vai fazer isso primeiro. Depois, a gente não pode reclamar
que estão fazendo, porque é uma oportunidade para todo mundo. E é uma oportunidade para o paciente se cuidar. Eu tenho que pensar no paciente. O que ele quer? Alguém perguntou para ele o que ele quer? E facilitar a vida das pessoas, né? Como a Ana Facilitar a Maria vida. falou, né? Hoje em dia, o que a gente puder facilitar, né? Usar a tecnologia a nosso favor, né? Ela já é usual. E aí, Cristiano, eu gostaria muito de agradecer você, né? Assim, pela oportunidade, né? E para a gente fechar, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um resumo, né? Assim, como que é o teleatendimento, né? Como que é que funciona, como é que funciona a sua plataforma, né? Como que a pessoa entra nela, como que ela tem um acesso aos profissionais. Isso, a gente tem uma plataforma que chama The One Telemed, uma plataforma que está na web, theonetelemed.com.br. Nós fizemos uma curadoria de vários médicos, hoje a gente tem 24 especialidades à disposição dos pacientes, inclusive a doutora Melissa utiliza a plataforma para atender os seus pacientes, e aqui a gente já vai fomentar esses pacientes em breve dos Estados Unidos, conectados no consultório híbrido, ou conectados aqui no nosso modelo, que é a The One Telehealth, que é a operação americana, e é simples, fácil, seguro para todos, e é uma integração, é uma relação extremamente positiva. Todos os pacientes adoraram, amaram essa relação contínua com o médico, e não vamos, paciente, eu não vou me afastar do médico, eu vou me aproximar dele. Eu não vou deixar de ir no consultório do médico, se o médico falar para mim que eu preciso de ir no consultório. E o médico tem que ter essa responsabilidade de entender que existe uma limitação da telemedicina. Ela é um meio, uma parte. Então, a gente precisa de buscar isso. E o resumo de tudo isso hoje eu trouxe um termo novo aqui, chama High Touch Human High Tech. Então, eu vou continuar acompanhando, pegando o paciente, conversando com o paciente, me relacionando com o paciente, ser o médico de família desse paciente, utilizando várias formas de relacionamento. E uma dessas formas de relacionamento é a telesaúde, envolvidas em vários aspectos de telemonitoramento. Eu, médico cardiologista, a gente está desenvolvendo isso, por exemplo, na Liga de Hipertensão da Faculdade de Medicina, a gente vai acompanhar os pacientes remotamente. Eles não vão precisar de ficar esperando o dia da consulta, eu vou conseguir monitorar o paciente remotamente através da telemedicina. Isso o SUS. Por que não? O paciente precisa disso, porque o paciente tem medo do médico. O paciente tem medo de acessar o sistema de saúde, ainda mais agora. Mas eu continuo com doenças e eu preciso acessar médicos. E você precisa de acessar o seu médico. E a gente fez uma seleção de médicos do coração, extremamente técnicos, extremamente diferenciados para oferecer isso. Mas o que a gente precisa é que o paciente acesse o médico. A plataforma está à disposição, inclusive para os médicos. A gente tem a plataforma e tem a tecnologia. A gente agora está abrindo a tecnologia para os médicos. Você precisa de acessar o seu médico. Esse movimento vai começar de forma bilateral. A gente vai encontrar o paciente e o médico. Esquece o que está acontecendo fora. Esquece o que está acontecendo nas operadoras. Esquece o que está acontecendo no sistema. Isso é algo que vai devolver a dignidade do paciente e vai devolver a relação médico-paciente, que é o que eu tanto espero, o que eu tanto prego meu dia a dia acadêmico, profissional e pessoal. Médico de família, aquele médico que me conhece, aquele médico que sabe meu nome, que não não é algo planejado. Então a gente precisa de fazer isso, que é isso que a saúde precisa no mundo. Para a gente viver com mais saúde, né? Sempre. Mas, Cristiano, muito obrigada, viu? Quem assistiu a live vai ficar disponível, né, no Instagram. E aí, assim, convidar as pessoas, quem percebe que esse conteúdo pode ser relevante para alguém, né? Seguir a The One Health, que vai ajudar você também. Lá tem muito conteúdo, né? Conteúdo em todas as áreas, né? Vocês fazem essa curadoria de trazer essa promoção da saúde, né? Que é tão importante, né? Ainda mais nesse momento que a gente está muito no digital, né? Muito online.
toda a informação que a gente tiver vai ajudar bastante. A gente está passando por esse momento, né? Com certeza. A gente sempre está à disposição. Esse é o nosso papel, cuidar de pessoas no grupo. A gente tem essa personalização no grupo The One, o concierge de saúde, que é o coordenador de acesso, que é a The One Health Advisor, a The One Corretora, que trabalha com algumas operadoras premium, que dão acesso a grandes hospitais, a telemedicina, a The One Health Community, que é a nossa comunidade de saúde, que a gente fala de saúde, que a gente convida profissionais de renome como você, Melissa, para falar de temas relevantes e importantes para a população. A gente tem esse papel de cuidar, de prover informação também através desse novo canal de comunicação que é a The Health Experience, a The Health Community. A The Health Experience é uma outra empresa que a gente faz educação também aqui nos Estados Unidos. Então, a gente é sempre feliz em estar escrevendo, ajudando a escrever um novo capítulo da história da saúde. Então, esse é o nosso propósito e, graças a Deus, a gente vem cumprindo esse propósito. A gente está muito feliz com você, com os pacientes, com os clientes da The One e com as pessoas que não são clientes, mas que têm acesso a essas informações, que é isso que é o mais importante. Obrigado de coração então tá. pelo carinho. Boa sempre. Noite, viu? Um abraço para vocês. Obrigado. E a gente se vê em breve. Tchau, Cristiano. Até mais, tchau. Viu? Obrigado.